Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Corriere e esse é o canal No Ar com Corriere. O objetivo do canal é desbravar vidas, colher ensinamentos com a experiência de pessoas muito especiais para mim, que tenham em algum momento se cruzado com a história da aviação, especialmente a brasileira. O episódio de hoje, que marca a inauguração do canal, vai trazer para vocês um convidado muito especial. Aqui ao meu lado está o senhor Antônio Fenol Sanz, que vai contar para a gente um pouquinho da sua trajetória de quase 90 anos, que começou na Espanha e agora nos dá o privilégio de estar junto da gente aqui no Brasil. O senhor Antônio tem uma história bastante interessante. Ele cruzou o oceano, ele cruzou gerações e ele também teve a aviação brasileira na sua história de vida. Então, boa noite, senhor Antônio. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. É um grande prazer para mim ter a oportunidade de conversar com o senhor. Tudo bem. Eu queria começar perguntando quando o senhor nasceu e onde o senhor nasceu. Eu nasci o dia 20 de novembro de 1935, numa cidade que está a uns 50 quilômetros de Barcelona, na Espanha. Fantástico. Eu não nasci exatamente em Barcelona. Considerando aqui, vamos imaginar, Taguatinga. E eu ia de Barcelona a Sabadell, quase toda semana, visitar meus parentes, porque os meus parentes, por parte de pai, ficaram em Sabadell. E a minha mãe morava em Barcelona. E meu pai, coitado, morava num campo de concentração, porque foi preso quando o Franco ganhou a Guerra Civil Espanhola dos republicanos. Então, outro fato interessante. Desculpa, eu saí de uma coisa para outra. Não tem problema. Meu pai, ele não havia nascido na Espanha. Nasceu na França. Eles eram em 10 ou 11 irmãos. E um deles, ele caiu de uma bicicleta e teve um problema na cabeça que ficou meio louco. E falaram para ele, para a família dele, que a única clínica especializada nesse tipo de problema era em Barcelona. Uhum. E eles, naquela época, moravam em Lyon, na França. Lyon, na França, eu creio, guardando as devidas proporções, é São Paulo com o Brasil. Lyon é um grande centro. Um grande centro onde as pessoas vão e encontram trabalho. Né? Uhum. E meus pais, junto com meus avós, moravam lá. O que fizeram meus avós? Na esperança de cura do meu tio, vieram para a Espanha e ficaram em Barcelona, que é de onde eles haviam saído há 20 anos atrás. Uhum. Ali, nesse meio tempo, estourou a Guerra Civil Espanhola e pegou meus tios todos em Barcelona. Como Barcelona era da outra política, eram republicanos, quem estava em Barcelona teve que lutar ao lado dos republicanos. E quem estava em outras cidades teve que lutar com o Franco. Né? Ou seja, ele sem ter nada com a situação, porém... Eles estavam em Barcelona por outra motivação. Por outro motivo, ele teve que se alistar, né? Se alistar não, eles pegavam quase na marra. E na verdade, a gente voltou para cá por causa disso. Né? Porque isso já é para outra pergunta. Na realidade, não é bem pergunta e resposta, né? Um bate-papo. Exato. Que já começou de maneira muito interessante. Pois é. E assim, a sua juventude, como foi? Assim, o seu pai ficou muito tempo
Ficou. Preso, assim, a sua infância e adolescência, antes de vir para o Brasil, foi sem a presença do seu pai? Meu Tinha pai- algum contato com ele? Sim, ele de vez em quando vinha. Numa dessas vindas, ele fez um outro irmão. Porque, veja bem, essa pessoa que eu estou falando não é meu pai Biológico. biológico. A minha mãe havia casado com uma pessoa, essa pessoa teve que ir ao front na Guerra Civil, e essa pessoa, depois de 2 anos, deram como desaparecida. A minha mãe estava sozinha em Barcelona, e conheceu esse meu pai que me criou, Entendi. que é o que eu O considero seu pai biológico foi desaparecido de guerra. desaparecido em guerra. E a sua mãe teve um novo casamento e foi esse o seu pai, de fato, que lhe criou. Exatamente. E desse casamento aí, ele casou com a minha mãe. E desse casamento nasceu um outro irmão que infelizmente faleceu aqui no Brasil com 45 anos. Muito novo. No auge da vida. E o senhor tem lembrança da sua juventude Sim, em Barcelona? sim, tem alguma coisa em interessante Barcelona, para o senhor contar para a gente? Porque foi o seguinte, quando estourou a Guerra Civil Espanhola, a minha mãe morava perto de uma fábrica de bicicletas que se transformou numa fábrica de armas. Sim, o que é comum, né? No esforço de guerra. E naquela época, o bombardeio era feito com aqueles aviões pequenos e jogavam as bombas com a mão. Eles abriam um buraco no chassi do avião, já existia, e eles empurravam com a mão. Não era automático, era dessa maneira. Aí minha mãe ficou apavorada com isso, que poderia cair uma bomba perto, na casa onde ela morava. E com isso, ela me levou para o interior da Espanha. Me levou para Sória, onde nasceu o castelhano, tá? na Castela. E lá eu fiquei da idade de, talvez de 1 ano, até a idade de 7 anos. Fiquei lá. Lá eu era tratado como el catalán, o catalão, porque Barcelona é Catalunha. E ninguém conhecia meu nome, eu era el catalán. Quando eu saí da Castela para Barcelona, aí eu era el castelhano, porque eu não falava esse dialeto que é língua do catalão, eu não falava, claro, né? Eu tinha saído de lá com 1 ano e voltei com uns 7, 8 anos. E já com 2 irmãos, né? Então, ainda bem que tive o apoio dos meus irmãos, porque eu era meio que... É porque eu só falava o castelhano. E lá, na rua, em Barcelona, só se fala o catalão. Entendeu? Entendi. Então, você é obrigado a aprender o catalão, porque senão você não tem... É discriminado e não tem oportunidade. Não tem. E aí, eu com 9 anos, ou 10 anos, mais ou menos, fui trabalhar por primeira vez numa barbearia. O que eu fazia na barbearia? Subia num banquinho, pegava o sabão, que naquela época, né? E passava o sabão na clientela. Em quem ia ser barbeado. Eu não barbeava ninguém, eu só passava sabão. E por que com essa idade então, eu estava fora de casa? Porque a minha mãe trabalhava como empregada doméstica, porque meu pai estava na guerra. Estava na guerra. E depois da guerra, como perdemos, ele foi preso e foi parar num campo de concentração. Então, em 2 campos de concentração ele ficou. Então, assim, o pai biológico do senhor foi desaparecido de guerra. Sim. E depois que ela casou, o que criou o senhor, ele também foi preso, claro, e se tornou prisioneiro de guerra. Como perdemos,
Perdemos a guerra, né? Eu já perdemos porque eu me considero também Entendi. republicano, né? E aí o, o meu pai ficou preso 7 anos da vida dele em campo de concentração. Meu Deus. E a minha mãe, coitada, teve que se virar. E ainda por cima com mais 2. E ela foi realizar trabalhos domésticos Sim, sim. e o senhor teve que buscar alguma coisa, assim como seus irmãos. Praticamente, as mães te mandavam para a rua. Vai atrás de alguma você coisa. se virar. Entendi. Entende? Ou seja, com 8, 9 anos, você já estava providenciando alguma coisa. Mas estudava paralelamente? Sim, assim? sim, estudava também, isso é verdade. Isso eu nunca deixei de estudar. E o senhor, nesse meio tempo, o senhor já tinha algum sonho? Já pensava o que eu vou ser quando crescer? Bem, na verdade... Ou nem tinha tempo para pensar nisso? Na verdade, eu tinha um problema de bronquite asmática. E havia certas coisas que eu não podia fazer, né? E a minha mãe pensou, bom, então eu tenho que procurar que ele estude alguma coisa, que ele fique sentado, né? Entendi. A coisa das mães. Aí ela... Sempre protegendo a gente, né? Exatamente. Ela procurou um serviço, eu já estaria talvez com 12 anos, de ourives. Trabalhava com joias, né? Mas quando a minha mãe foi me visitar um dia e viu que eu tinha que andar com um avental, que o dono da empresa chegava com uma brocha para tirar as casquinhas de ouro, ela ficou apavorada. Falou, não, meu Deus do céu, isso aí vai acontecer um dia, vai acontecer qualquer coisa e meu filho vai preso. Saiu de lá. Aí eu fui trabalhar numa fábrica de alto-falantes. E trabalhei dos 12 aos 14 anos. Aos 14 anos, meu pai já havia voltado do campo de concentração. Bom, já havia voltado do campo de concentração e já fazia... Porque assim que saiu do campo de concentração, o Franco pegava eles, que haviam sido soldados republicanos, para fazer parte do exército do Franco. Entendi. Porque ele também não tinha pessoas, havia morrido a metade na guerra, né? Então meu pai pegou mais 3 anos de serviço militar para o Franco. E eu via meu pai quando ele podia vir lá em Barcelona, né? Quando ele voltou, já definitivo, eu já estava com quase 14 anos e estava trabalhando... Na fábrica de alto-falantes. Na fábrica de alto-falantes. Aí ele era muito esperto, ele foi educado na França e ele tinha bastante cultura, porque ele sempre gostou de ler e tal. E ao mesmo tempo, ele era lutador de boxe. Meu pai era lutador de boxe, rapaz. Lutou na França e quando esteve na Espanha, para ganhar alguma coisa a mais, ele fazia lutas de vez em quando. E chegava em casa todo quebrado. Eu falava, pai, meu Deus. Eu ganhei. Você ganhou? Ganhei. Ainda bem, imagina quem perdeu, né? Quero nem saber como ficou o outro, coitado, né? Mas era assim, rapaz. E quando que surgiu assim a oportunidade da imigração? Já vai começar, quer ver? Aí meu pai arrumou um serviço numa companhia de navegação marítima. Tá. E como a minha mãe queria que eu seguisse essa história Minha mãe se apaixonou queria que eu fosse técnico de rádio. Técnico. Em eletrônica ou rádio, o que fosse. E isso foi estimulado pelo trabalho do senhor na fábrica de alto-falantes? Talvez sim, Em parte sim, em parte sim, né? A eletrônica veio através disso. E aí meu pai arrumou um emprego nessa empresa, chamava Transmediterrâneo. Tá. E aí eu fui, ele conseguiu que me chamassem como aprendiz. E na Espanha tinha uma lei que a pessoa um aprendiz entrava com 14 anos e era aprendiz até os 18. Mas ele tinha que ir para um colégio
de formação profissional para ele se tornar aquilo que ele havia escolhido. E eu, como já estava mexendo com eletrônica e tal, aí é que já começaram os transmissores. Porque a gente, um navio é exatamente igual a um avião. Em matéria de comunicação, navegação, é tudo igual, né? Então, eles tinham, tipo o tal do rádio farol, né? No navio tinha um radiotelegrafista, que era como se comunicava com as outras cidades, né? Só que naquela época havia um sistema de radiotelegrafia que era como se fosse dois eletrodos se chocando, e isso que eles escutavam. Até aparecer o rádio mesmo, propriamente dito, era assim. Eu não cheguei a conhecer isso. Bem, aí eu entrei nessa empresa, que foi ótimo para mim, e eu aprendi a trabalhar. Fez um curso técnico profissionalizante. Fui para a escola, chamava Escuela Nacional Central de Formação Profissional Nuestra Senhora de la Merced, em Barcelona. Até hoje eu me lembro do nome. E lá eu ficava praticamente o dia inteiro estudando. Estudando e já... Como aprendiz, trabalhando. De eletrônica, né? Nesse meu tempo, meu pai conseguiu um emprego para mim na fábrica de navegação marítima, que ele trabalhava. Na empresa de navegação marítima. Transmediterrânea. E aí, como eu já tinha alguma noção teórica, e naquela época não era muito fácil, o pessoal não tinha praticamente teoria, tinha na prática. Então, o encarregado me pegou e me passou para trabalhar na construção de transmissores. Entendi. Porque os transmissores eram construídos pela empresa. Os transmissores que ficariam em terra para orientar a navegação dos navios. Que ficaria em terra e que ficaria no navio. Também, entendi. Entendeu? Tá. E eu comecei a gostar daquilo e tal. Quando eu fiz 18 anos, que tinha que passar de aprendiz para técnico, vem um pessoal do sindicato e faz um teste. Então pede para o encarregado daquela sessão de rádio para eu fazer alguma coisa que pudesse passar de aprendiz para técnico. Entendi. E ganhando um pouco mais. Não é? Bom. Muito bem. Então, fizeram esse teste, eu passei e passei a ser técnico. E ganhando um pouco mais, como eu estou falando. Só que nesse meio tempo, meu pai já havia saído do exército, já estava fora mas ele havia tido um problema com relação, que é outra história, sabe? Não sei se dá tempo disso, mas porque é tudo história, sabe? Tudo. Mas vamos chegar na imigração do senhor para o Brasil. Pois, que eu quero chegar exatamente nisso. Aí meu pai... acharam que meu pai era comunista. Acharam. Porque um sem vergonha botou qualquer coisa, uma revista lá, qualquer coisa. Mas foi tudo plantado. Sabe? Tanto é que depois, esse coronel, ele ficou amigo do meu pai, que toda vez que ele vinha de Madrid para Barcelona, ele não deixava de vir visitá-lo. Da amizade que eles criaram. Porque ele, o coronel, adorava boxe, e quando ficou sabendo... Seu pai... Aí, nos quartéis tem aquela história de lutar contra outros quartéis, né? Aquela coisa. E aí meu pai ganhava todas porque era profissional. E por isso que esse coronel ficou tão entusiasmado. Mas com isso, quando meu pai saiu do exército, todo mês vinha 3 ou 4 pessoas lá em casa, batiam na porta, normalmente à noite, você abria, eles entravam
polícia política. Como meu pai havia tido aquilo, e mesmo não encontrando nada e tal, mas ficou aquela mancha. Né? E eles voltavam lá. Voltava lá. E isso, meu pai ficava irritado com aquilo, sabe? Porque ele pensava assim, gente, eu mostrei que não tenho nada a ver. Ele era totalmente apolítico. Ele, não, ele queria, era uma boa pessoa, entendeu? Gostava de ler, de estudar. E gostava a prática de boxe. É isso daí que ele gostava. Então isso foi uma vez, duas, três, aí um certo dia ele reuniu a família, falou, gente, eu estou cansado disso, eu verifiquei aí em alguns lugares, na verdade ele tentou ir para a França, mas chegou na França e não conseguiu nada, porque ele já não era mais francês. Ele nasceu na França, mas só não era mais nacionalidade espanhola. Aí foi em outros sim, embaixada não, consulados, porque Barcelona não tem embaixada. As embaixadas estão em Madrid. Aí ele procurou várias. Em todas tinha empecilhos. Inclusive, por exemplo, foi na da Austrália e ele tinha que saber falar inglês. Ele falava francês e espanhol. Inglês não. É por isso que ele começou a estudar inglês. Mas aí alguém falou para ele, vai na embaixada do Brasil. Aí ele foi na embaixada do Brasil. Falou, olha, o que você faz aqui em Barcelona? Bom, eu trabalho num escritório de contabilidade. Eu disse, cara, contabilidade no Brasil, a contabilidade daqui é uma coisa e a contabilidade do Brasil é outra. Aí a pessoa que ele atendeu falou para ele, olha, mas tem uma coisa, se você conseguir um canudinho de qualquer profissão, qualquer que seja. Diferente de contador. Podia ser contador. Uma profissão que servisse em qualquer país do mundo. Não é? Aí ele falou, então, tá bom. Aí resolveu fazer. O meu irmão já trabalhava com torneiro mecânico. Aí meu pai entrou numa escola também de torneiro mecânico. E com 6 meses ele conseguiu o diploma. Apresentou esse diploma lá no consulado, falou, pronto, já tá resolvido. Agora você me traz esses documentos, e pegou e vieram para o Brasil. Isso em 1953. Veio meu irmão, porque éramos três irmãos. Eu sou o maior, depois vinha o que era filho dele, e depois o que nasceu do matrimônio. Né? Então, ele veio na frente, então? Sim, se arrumaram e tal, mas ele havia conseguido comprar um terreno numa praia distante de Barcelona, mas havia conseguido, porque meu pai era muito econômico e trabalhava muito. Trabalhava de pintor, de tudo. Surgisse qualquer trabalho, ele ia para ganhar um extra. Aí foi embora com o meu irmão, o André, o do meio, né? Então eles chegaram aqui no Brasil em 1953. Em 53, eles ficaram 1 ano aqui. Eu consegui, através da minha mãe e tal, conseguimos vender o terreno, e com esse dinheiro que a gente veio até o Brasil de Sua navio. mãe, o senhor e o outro irmão. O navio se chamava Bretagne, era um navio francês, uma droga de navio. Quantos dias da travessia na época? Você lembra? Mais ou menos? Uns 10 dias. E ruim o navio? Sim. A velocidade dele era mais ou menos que nenhum navio bom, mas era muito ruim, muito. Comida, ruim? Sim. E
Agora, o bom foi quando nós chegamos no Brasil. Onde atracou? Em Santos. Tá. Não, primeiro atracamos no Rio de Janeiro. Quando eu vi o Rio de Janeiro, eu falei, gente, por que meu pai não ficou aqui? Aqui nessa cidade, poxa. Eu fiquei encantado com Muito o Rio. bonita a chegada, Muito né? bonito, muito A entrada bonito. na Bahia, é fantástico. Aí o rapaz éramos mais ou menos umas 10 pessoas, né? Mas todo mundo duro. Tá. Eu cheguei aqui com uma peseta, pô. Na época era uma peseta, era peseta, a moeda da Espanha. Hoje é o euro, né? Bom, aí o rapaz disse, vocês não querem conhecer? A gente não entendia praticamente nada, mas o português, como eu já conhecia o catalão e conhecia o espanhol, o português, se você prestar atenção e a pessoa falar devagar, o espanhol, ou ao contrário, o brasileiro que for para a Espanha, se ele prestar atenção... E ele se consegue. falar devagar, Exatamente. a gente entende alguma coisa. Então, o rapaz disse que tem aqui a escola de samba, me parece que já era a Mangueira. Vocês querem conhecer? Eu não sabia que existia negócio de escola de samba. É um completo analfabeto, porque a gente naquela época não tinha comunicação como tem hoje em dia, né? Por exemplo, quando eu saí da Espanha, ainda não tinha televisão na Espanha. E aqui já tinha. Eu vim conhecer televisão em São Paulo. E até hoje me lembro da primeira pessoa que eu vi. Meu Deus do céu. Maísa Matarazzo. Cantando Meu Mundo Caiu. Olha só. Eu já fiquei apaixonado. E eu estava com 18 anos e meio. Então parou no Rio e depois o senhor desembarcou mesmo em São Paulo. Mas olha uma coisa que aconteceu interessante no Rio de Janeiro. Ele nos levou lá, o morro e tal, tudo a pé. Ia fazendo a pé. Aí eu notei que os barracos, que eram barracos de madeira, eu olhava assim e falava, vem cá, aí não tem chaveiro, não tem chave, não tem fechadura. Eu falava, não, aqui a fechadura é uma pedra atrás da porta. Quem sai encosta, né? Puxa-se a pedra e pronto. Aqui ninguém rouba de ninguém não, cara. Que se aqui alguém roubar alguma coisa de alguém, esse cara tá ferrado. Interessante que tipo de... Que boa política, né, rapaz? Você está num lugar que é proibido de roubar dos teus vizinhos. Não havia fechadura. Não havia fechadura. Essa foi a primeira coisa interessante, pelo menos naquele lugar onde o senhor visitou no Rio. Visitei. Bom, aí viemos embora. Chegamos... São Paulo. Chegamos em São Paulo. Primeira impressão. Santos. Chegamos em Santos, né? Porto de Santos. Em Primeira Santos, impressão do senhor. Primeira impressão. Bom, eu fiquei impressionado que eu nunca tinha visto tanto prédio alto, porque Barcelona não tinha esses arranha-céus. Os prédios lá são 6 andares, né? E raramente tem um prédio daquele. Quando eu cheguei em São Paulo, eu pensei, pô, isso aqui não é São Paulo, isso aqui é Nova York. Eu conheci Nova York por fotos, né? Bem, aí meu pai alugou um caminhão, porque a gente trouxe da Espanha a cama, os pratos, todas as roupas. Tudo no navio? Sim, no navio você pode carregar 1000 quilos. Não tem problema. Não é só uma malinha de 23 quilos, não, né? Não. Naquela época, o senhor trazia a sua casa com o senhor. É por isso que em outra ocasião que eu fui na Espanha, em 70, que eu fui em 70 com a minha filha, que estava fazendo 3 anos, a gente levou uma mala cada um, e aí eu trabalhei 6 meses lá, em Madrid, e quando eu voltei, a minha senhora, precisamos comprar um baú, porque naquela época, aqui no Brasil, ainda não tinha, mas lá na Espanha, já os chineses já tinham começado a levar algumas coisas e tal. E o que tinha de coisas, a mulherada ficava doida com
Então não mudou nada daquela época para hoje em dia, né? Nesse aspecto não mudou nada. Bom, mas aí... A vantagem é que naquela época não tinha o cartão de crédito, né? Exato, exato. Hoje tem. Bom, mas então tá, chegou em São Paulo, trouxe as coisas da casa do senhor, o pai do senhor foi buscar o senhor? Sim. E a sua mãe? Meu tá. pai E tinha um caminhão que o senhor falou? Uma caminhonete e tal, e carregamos tudo e tal. E fomos morar em São Caetano do Sul, que é lá perto de São Paulo. Uma casa, eu nunca havia tido, porque em Barcelona a gente morava com uma senhora que era solteira, que o apartamento dela era muito grande e ela alugava um quarto para nós. E nós fazíamos a vida juntos. Entendi. Usávamos a mesma cozinha, usávamos o mesmo banheiro. E isso era comum, porque depois da guerra, a metade dos prédios tinham caído, então a gente tinha que dividir as coisas assim. Tinha vezes que uma pessoa saía da cama e entrava outra e ainda pegava a cama quente. Porque não havia, e havia muita gente precisando de alugar alguma coisa. E isso era alugado baratinho, que era o que as pessoas podiam pagar. Né? Bom, chegamos em Santo André. São Caetano. Oh, perdão. Santo André ao lado. Em São Caetano. Tudo é o ABC, sim, né? Sim, exatamente. E a primeira coisa que eu vi na cozinha era um cacho de bananas. Meu pai sabia que eu adorava banana, como eu adoro até hoje. E eu vi aquilo e falei, pai, porque na Espanha a gente comprava 3 bananas, 4 bananas, quando era dia de festa, e repartia entre a família. Né? Bom, aí, quando eu vi aquilo, eu comi umas 15 ou 20 bananas. Foi a primeira dor de barriga que eu tive. Que eu tive aqui. Marcando o início da chegada no Brasil. Aí, cara, no dia seguinte, ele diz assim, Antônio, vai comprar 1 quilo de carne no açougue. Falei, o quê, pai? 1 quilo? 1 quilo de carne? A gente comprava 200 gramas, 300 gramas no dia de festa e tal. E era carne de cavalo. Cavalos que vinham da Argentina. Porque o Franco depois teve problema, que ninguém queria vender nada para ele. Graças a Deus que a Argentina furou esse cerco e ajudou. Exportava cavalo, então a carne que se comprava lá em Barcelona era carne de cavalo. Entendi. E em quantidades mínimas? Não, a quantidade, como você comprava a quantidade mínima porque não tinha dinheiro para mais. Entendi. Era tudo, você tinha uma carteira de racionamento. Era tudo racionado. Você comprava 1 quilo de batata, 1 quilo de arroz, você não podia comprar... Tinha que se virar com aquilo. Com aquilo, sabe? Tá. Muito bem. O senhor foi para o açougue comprar 1 quilo de carne. Quando ele me falou isso, eu falei, pai, você... vai, meu filho. Pai, mas vai lá, rapaz. Porque foi a primeira vez que eu comi um bife de cristão, sabe? Um bifão, sabe? E a minha mãe também ficou impressionada, porque ela veio junto comigo, né? Bem, então, já, a nossa vida já no Brasil já começou bem, começou muito bem. Era uma casa só da família? Uma casa da família. E já com assim, uma fartura? Uma certa fartura, certo, né? Entendi. Muito bem. Aí, eu passei a procurar emprego. No dia seguinte, que eu cheguei no Brasil, já passei a... O senhor era técnico? Eu era técnico, né? E a barreira do idioma no início, como foi? Não, eu me virava. Tá. Meu filho, não é melhor entendedor do que aquele que quer entender. Exatamente. Entendeu? Então você se vira. Eu, por exemplo, no navio, eu fiz amizade com um grego. Um rapaz da minha idade é grego. E a gente desenhava e daí morria de rir. É que eu aprendi den katálava, em grego, que significa não entendo. E ele, a primeira coisa que ele aprendeu é não compreendo, que é o que eu respondi. E era o que vocês falavam, não compreendo. Não compreendo. E o grego katálava, o den katálava, bom, muito bem. Aí encontrei um emprego numa companhia que chamava Polone. A empresa chamava Polone. E eles trabalhavam para General Motors. Tá.
Eles é que faziam as fechaduras e não sei o quê, era uma metalúrgica, não? Quando entramos, eles tinham colocado um anúncio no jornal, né? E havia como 20 rapazes, tudo mais ou menos da mesma idade. Eu olhei assim para aqueles meninos, né? E eu achava uma coisa estranha, porque eu via os espanhóis, os da Catalunha, bem vestidos, bem arrumados. E aquele povo lá, claro, era gente... Quem que era? Eram os nordestinos. E já naquela época... São Paulo estava cheio de nordestinos. Ganhar e vida graças em São Paulo, a Deus, né? que São Paulo é o que é por causa dos nordestinos. Sim. Que nem Brasília. Brasília é o que é por causa dos nordestinos. Mas aí o encarregado lá da Polônia fez umas perguntas, mostrou umas brocas e uma coisa. Ninguém entendia nada. Ele não sabia o que era milímetro, polegada, rosca Whitmore, isso, aquilo, não sabia. Porque tinham chegado... Entendi. Muitas vezes vivia numa roça lá, no sertão e eles estavam procurando uma oportunidade. Né? Mas até para ter essa oportunidade... Tinha que saber alguma coisa, era o conhecimento básico. Aí o cara perguntava para mim e eu... saí da escola aquele dia. Lógico, tinha experiência, foi aprendiz, depois foi técnico. Aí eu respondi tudo, né? Aí eles já me chamaram como se fosse encarregado daquela turma, entendeu? Olha. Esse foi meu primeiro emprego aqui no Brasil. Mais ou menos uns 6, 8 meses depois, eu vi um anúncio no jornal de uma companhia que construía televisão. E eu estava encantado com a televisão, né? E chamava Invictus. O dono era um judeu, que era... Bom, judeu é bom para ganhar dinheiro, né? E aí fiz a prova e entrei, larguei a metalúrgica e fui para lá. Porque eu queria trabalhar com eletrônica. O senhor já gostou, o senhor se encontrou na eletrônica? Sim, não tenha dúvida. Aí então, o que foi que aconteceu, meu Deus? O senhor chegou na empresa que fazia televisores, né? De eletrônica. Menino, eu quase morri lá, porque tinha uma correriza assim, eles colocavam os televisores assim, e cada um tinha uns 10 ou 12 pessoas. Já era uma linha de montagem. Uma linha de montagem, e aquilo, se você fosse urinar, a sua TV saía sem já saía. E aquilo, claro, criava um problema. E o chefe te dava bronca. Mas ele falava, meu amigo... Mas não tinha um intervalo assim, vamos parar a linha de montagem, a hora de ir ao banheiro voltar. Não, era... Infelizmente, lá era muito rígido, sabe? E trabalhei lá 1 ano. Aos 6 meses já fui buscar um aumento de salário. E o judeu falou para mim, eu vou chamar de judeu porque eu não me lembro o nome dele. O dono, ele disse assim, prima, eu gosto muito de você. Gosto muito de você. Eu estou pensando em melhorar teu salário. Mas espera um pouco que agora as coisas estão meio... Me levou na onda mais 6 meses. Deu uma enrolada na bandeira. Aí tá bom. E eu sempre lendo o jornal. De repente vejo um anúncio da Real Aerovias. Aí é o nosso... Aí é que vai. Desculpa que demorei para chegar, mas... Não, exato. Olha, o senhor está sendo fantástico. Faz parte da história. Depois aproveita o que puder. Tudo. Bom, cheguei lá e já falava enrolado, mas já me virava, né? O senhor já estava mais familiarizado com o idioma, culturalmente. Exato. E a sessão de rádio a Real Aerovias, ela funcionava no aeroporto. Deixa eu só interromper o senhor rapidinho. A Real Aerovias, eu não vou contar aqui a história, ela está em vários meios de comunicação, se fizer uma busca em Google, inteligência artificial, mas foi uma empresa aérea
criada no pós-guerra, aproveitando inicialmente aviões oriundos da Segunda Guerra Mundial. Começou principalmente com o C-47, o Douglas DC-3, um avião que foi produzido em larga escala, foram mais de 16 mil unidades produzidas. Nossa Senhora. A empresa começou como Real, acho que foi em 46, e ela durou cerca de 15 anos quando foi comprada pela Varig. Começou como Real e, ao passar do tempo, ela foi adquirindo outras empresas aqui no Brasil, uma delas a Aerovias, aí passou a chamar Real Aerovias. Exato. Ela chegou a ser a 7ª maior empresa do mundo em termos de frota, possuía mais de 100 aeronaves. E é isso. Eu não vou entrar em detalhes, como eu disse, e agora, por favor, senhor Antônio, continue contando aí a sua experiência na Real Aerovias. Pois é. Entrei, aí fui até a sessão de rádio e já estava lá preparado o transmissor do MDB, desse aparelho. Ele era do tamanho mais ou menos de uma geladeira pequena. E a fonte de alimentação, porque era valvular, era válvula, cada válvula desse tamanho. Então, as válvulas funcionavam com uma alta tensão. E você, na tomada, você só pegava 110 volts. Então, você tinha que ter uma fonte de alimentação que transformasse aqueles 220 ou 110, São Paulo era 110 volts, corrente alternada, você tinha que transformar aquilo em corrente contínua e não mais em 110 volts. 300, 500, 700, depende da válvula. Entendi. Porque cada válvula funcionava com uma voltagem, entendeu? E a gente construía lá a fonte de alimentação e o transmissor propriamente dito, o MDB. Porque o MDB que era instalado nessas cidadezinhas onde ia ser inaugurado um aeroporto, constituía-se de um transmissor, uma fonte de alimentação e um gerador a óleo, entendeu? Diesel. Para de combustível, porque muitas vezes aquela cidade não tinha luz. Entendi. Mas tinha que funcionar aqui. E a antena, né? Sim, as antenas. Claro. E a antena, como era onda média, tinha assim, antenas enormes. Hoje é tudo VHFs e tal, então é tudo pequeno. Mas naquela época não era assim. A Real Aerovias, no auge, eu acho que ela chegou a operar cerca de 100 bases no Brasil, era uma operação muito grande. A Azul, por exemplo, hoje em dia, que é que tem mais bases no Brasil, opera para cerca de 160 destinos aqui no Brasil. Então ela foi realmente uma companhia muito significativa para a história da aviação brasileira. Então o senhor fazia parte da construção, ali da parte de alimentação e da geração de sinal. A gente construía o MDB, o transmissor. E aí o senhor tinha que ir nos aeroportos onde eles iam operar para instalar. E o teste para entrar na empresa era construir uma fonte de alimentação. Então tinha lá uma mesa com todos os apetrechos, né? Que era bastante, condensadores, transformadores, válvulas, etc. E eu tinha aprendido a trabalhar em Barcelona com os técnicos americanos da Guerra Mundial. Eles nos ensinaram a trabalhar de uma forma, né? Que era rápido. Né? E aí arrumei o primeiro inimigo que eu arrumei no Brasil, e era um espanhol. Logo. Ele trabalhava naquele lugar, né? Mas quando eu entrei lá, eles não me apresentaram para ninguém. Você estava separado, porque você estava fazendo um teste, né? Então, você poderia utilizar, né? Entendi, o conhecimento de alguém para exatamente. Então, não, ser beneficiado no teste. Você ficava lá, naquele canto. Aí, mais ou menos uns 4, 5 dias depois, eu vou lá no engenheiro, né, que tinha um engenheiro, falei, doutor, eu já terminei. Ele olhou assim para mim e falou, como você já? Você já terminou? Sim. Eu pensei, cara, mas que merda será que eu fiz? Desculpa. Aí ele falou,
Você tem certeza? Bom, o senhor traga Quem o quiser para transmissor, olhar. instale e vamos ver se funciona. E dito e feito, é assim que ele fez, né? Ele olhou assim e tal, porque já estava fechado, né? Aí ele ligou no transmissor e funcionou. Falei, porra. Foi aí que ele chamou o espanhol. Seu primeiro inimigo. E chamou ele e falou, vem cá, dá uma olhada no que esse catalão aí fez. Porque demorou 6 dias ou 5 dias. E você demora 15. Comparou o senhor com alguém que já estava lá. Aí ele abriu e o meu aparelho estava muito bem feito e tal. Mas os que ele fazia era obra de arte. Ele, às vezes, em vez de utilizar fio, ele pegava um pedaço de latão, lixava e tal, polia e fazia a ponte como se fosse um fio. Aquilo ficava uma maravilha, mas não acelerava. E quando eu entrei lá nessa empresa, eles já estavam precisando de rapidez, porque estavam inaugurando muitos. Isso, eles começaram a comprar várias empresas, abrindo base. Exatamente. É isso. E o que foi o que salvou o Brasil, se formos analisar, porque o que pensaram? Como é que a gente vai se comunicar uma cidade com outra? Com uma estrada. Mas como eu vou fazer 100 estradas? Agora, fazer 100 aeroportos é muito fácil. E começou tudo com isso, com essas empresas de aviação, que eles fizeram eles uniram. Era uma aviação regional raiz, né? Realmente conectava o país. Foi uma conexão do país, entende? O Rádio Farol é o seguinte, ele é colocado num determinado lugar e ele, como falei antes, ele tem uma frequência. E essa frequência é um cristal de quartzo que fornece essa frequência. E ela não muda. O bom é isso, que você, se você conseguir sintonizar, você vai encontrar. Bem, então, o Rádio Farol, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem as letras da cidade. Normalmente, as cidades têm 3 letras, né? Tá. Por exemplo, Goiânia, GIM. GYN. São Paulo, SAL. Rio de Janeiro, Rio. Belo Horizonte, BHZ. Tá. Bom, aí tem um motorzinho que é instalado no lugar onde entraria manipulador. Tá. Esse manipulador, o radiotelegrafista, como manipulador, ele faz um texto. Entendi. Né? Recebe, ele passa também numa máquina de... E o Rádio Farol, ele tem um motor que e cada letra, né, do indicativo dele. Do indicativo dele em código Morse, né? Tá. E aí o motorzinho vai passando. Que é o áudio do que ele emite. Ele passa para o lugar onde iria o manipulador. Aí, por exemplo, BSB. Aí o B é da D. É um traço. Um pouquinho mais longo e 3. Um traço e 3 pontos. É o código Morse. O código Morse. O S são são 3 pontos. Que é BSB. E depois o B de novo. BS, da D. E isso ele fica rodando. Sem parar. Sem parar. Então, claro, quando vem o avião, e ele sabe que o cara lá está trabalhando em 1.500 quilociclos, ele sintoniza, o radiotelegrafista no avião, ele sintoniza e ele já veio até aquele ponto com outro sinal, porque ele nunca fica sem sinal. Eles nunca ficavam sem sinal, sempre tinham sinal. Só que a agulhinha estava apontando para ré, de onde ele saiu, e ele já buscava para onde ele ia, a agulhinha, quando pegava o sinal, apontava para aquela antena do destino dele. Quando o radiotelegrafista procurava aquele sinal,
no momento que ele sintonizava, aí através daquele voltímetro, que não se chama voltímetro, mas não recordo o nome, aí ele procurava o máximo que a agulha fosse até o máximo, né? Aí então ele falava com o piloto, tantos graus à direita, tantos graus à esquerda. Quando ele conseguia o máximo, é porque ele Você estava está na direção certa. exatamente na direção certa. Sabe? E o senhor se recorda, assim, quantos aeroportos o senhor instalou, mais ou menos? Não, mais ou O senhor menos. cruzava o Brasil? Eu passei 7 anos, então, durante 5 anos, talvez eu tenha inaugurado uns 10 ou 12. E tem alguma lembrança do senhor dentro de um avião daquela época? Como era? Bom, dentro do avião tem aquela em Foz do Iguaçu. Uhum. Eu já tinha ido a Foz do Iguaçu consertar, não fui lá, foi consertar. E chegando em Foz do Iguaçu, a gente já tinha uma certa amizade com os pilotos, porque via-se muito frequentemente. Né? Aí ele me perguntou se eu tinha visto as cataratas de Iguaçu por cima. Falei, não, porque é a primeira vez que eu venho, então nunca vi. E você quer ver? Ótimo. Aí ele deu uma virada assim no avião, rapaz. E o meu estômago deu uma virada assim. Olha que eu tinha hora de voo e nunca tinha passado mal. Mas essa vez o negócio foi terrível, né? Aí eu fiquei branco, azul. Aí ele olhou assim para mim, o que está acontecendo? Eu acho que eu vou vomitar a parte de cá. Aí ele botou o avião novamente e fomos. E o senhor lembra na época assim, quem utilizava o transporte aéreo? Porque, lendo, eu vi que a Aerovias, antes de ser comprada, ela voava do Brasil para os Estados Unidos no DC-3, que era o C-47, né, adaptado para a versão civil. E era uma viagem que durava 3 dias, com 2 pernoites e 7 paradas no itinerário, né, contando os 2 pernoites. Então era um transporte que devia custar muito dinheiro na época. Né? As pessoas hoje comentam que as passagens são caras, mas quando eu vejo especialistas contando dessa época, eles falam era muito caro para se viajar. Sim. Muito caro. Eu, em certa ocasião, eu estava em Gilboés, lá no Piauí, que fui instalar alguma coisa. E lá veio um telegrama, né, porque era tudo feito por telegrama, que eu tinha que voltar para Brasília e de Brasília ir para Vacaria, no Rio Grande do Sul. Nossa Senhora. Rapaz, eu acho que não fiz num dia, porque não tinha condições. Não fazia. Mas eu fui até Brasília e de Brasília fui a Vacaria. E de Vacaria fui a Curitiba. Curitiba era em São José dos Pinhais. Tá. São José dos Pinhais, naquela época, era um alagado, né? E tinha umas casas montadas em cima, palafita. Como se fosse palafita, na Amazônia tem muito. Pois é. E lá, desde São José dos Pinhais, que é um bairro, até Curitiba, era desse jeito, né? Hoje gigante. é tudo uma coisa só. Você já não sabe mais onde que estava São José dos Pinhais, né? E lá em São José dos Pinhais eu conheci um rapaz que era delegado em Curitiba, né? Esse senhor ficou amigo, né? Porque ele era filho de espanhóis. Tá. Né? Aí, um dia num restaurante, acho que ele me ouviu falar assim, meio enrolado, e ele chegou perto e falou assim, se apresentou, boa noite, tá tudo bem? Tudo bem, amigo. Você é brasileiro? Não sou. De onde você é? Eu sou espanhol, tal. Meus pais são espanhóis, sei que, parará. E aí combinamos, para o dia seguinte, ele disse, você conhece rodízio de costela? Falei, não, o que é isso? É um restaurante que serve costela até você fartar. Para quem na juventude
comia 200 gramas para dividir para a família inteira de carne de cavalo, hein? Fala, puta, eu quero conhecer, claro. E aí me levou para conhecer. Foi a primeira vez que eu entrei numa churrascaria de rodízio. Né? Foi lá em Curitiba. E eu me apaixonei também por Curitiba, rapaz. Curitiba, excelente que cidade. lugar bonito, que lugar bacana, gente bacana. Legal. A Real Aerovias, agora a gente vai dar vamos pular um tempinho da vida do senhor para a gente chegar em Brasília, onde a gente está agora, né? A Real Aerovias, em 57, se não estou enganado, ela fez acho que o primeiro voo ligando a capital federal. Pousou aqui em 1957. O aeroporto era uma pista de terra, um galpão. Quando o senhor chegou em Brasília, o que o motivou a vir para cá? Porque o senhor foi um pioneiro aqui em Brasília também. Sim. Na verdade, dentro daquela sessão de rádio da Real Aerovias, em São Paulo, o único solteiro era eu. Porque para você ser um técnico naquilo, normalmente são pessoas de mais idade. Normalmente. Eu que tive a sorte de ter o curso técnico lá. E aí, assim, vale a pena destacar como é importante o curso técnico. Né? Mas olha, é Para uma o desenvolvimento coisa que eu bato, de um país. O curso técnico é fundamental. O sujeito tinha que ter a escola normal, saiu da escola e fazer um curso técnico, qualquer um. Porque se um dia precisar... Já o habilita a trabalhar. Exatamente, né? Claro. Sim, mas aí nós vamos chegar, como eu falei... O que me motivou a vir para cá? Vir para Brasília. Como é que foi essa vinda? Como foi? Daqui a pouco a gente vai chegar no seu grande amor, hein? No dia da inauguração, que foi o 21 de abril, né? No dia 20... 1960. De 1960, né? 2 ou 3 dias antes disso, eles estavam num problema tremendo de comunicação entre aeroporto, concessão de passagem, concessão de carga e tal, aqui em Brasília, né? A Real Aerovias estava no Núcleo Bandeirantes, na Avenida Central. Lá é que tinha os transmissores, né? Onde se comunicavam com as aeronaves, e a seção de passagem, uma das seções de passagem, outra na W3 e outra no aeroporto. Mas para ele se comunicar por telefone, naquela época você pegava o telefone e tinha que pedir uma conferência. Ia para a central e a telefonista fazia a conexão. Então né? Aquilo estava enrolado demais. O que o engenheiro bolou? O engenheiro me chamou e falou, Antônio, você vai ir em Brasília? Aí, isso ainda estava em São Paulo, né? Você vai em Brasília, você vai instalar 4 VHFs. VHF é aquele que a polícia usava, hoje em dia não deve usar. Mas naquela época... A aviação usa muito VHF. Usa, que pega o microfone, não sei o que, câmbio, pá. E aí é fácil, porque quando você chama uma determinada lugar, os outros que estão ouvindo, eles não precisam atender, porque você não está sendo chamado, certo. Né? Mas estão escutando. Estão escutando. Então, num dia, eu instalei tudo isso. Tá? E o engenheiro ficou super satisfeito. Porque eu gostava, quando eu chegava num lugar assim, para trabalhar, gostava de fazer serviço tudo direto, para depois poder descansar 2 ou 3 dias e conhecer o lugar. Entendeu? Fazia bem feito e com agilidade. Exatamente. Eu sempre tive essa ideia. Bom, aí coloquei os VHFs e acabou o problema. O engenheiro lá em São Paulo ficou sabendo, né? Aí tive que voltar, claro, já estava instalado, tive que voltar. Quando eu voltei, ele me chamou e falou, Antônio, é o seguinte, olha, você, como sabe, é o único técnico solteiro. Eu não posso mandar ninguém a Brasília, porque lá tem problema de escola, tem problema de tudo. Aqui era tudo poeira, meu amigo. Tinha tanta poeira. Era um canteiro de obras, né? Era um canteiro de obras. Está aparecendo agora aqui esse meu bairro, sabe? Era isso. Esse montão de terra assim para todo lado, né?
eles chegavam a vender a terra. A terra, pegavam umas garrafinhas pequenas, enchia de terra e vendia como pó de Brasília. Isso era vendido. Um souvenir. Um souvenir. E vendia em São Paulo? Não, vendia aqui. Aqui mesmo? No aeroporto. Você levava aquilo como souvenir. Como hoje a gente compra um imã de geladeira, fui a Brasília, comprei um Porque você chegava aqui com uma camisa branca e 3, 4 horas depois estava marrom. Você não sabia qual era a cor da tua camisa, sabe? E você tinha que se trocar, às vezes, 2 vezes por dia, né? Bom, aí ele me chamou, falou, olha, eu preciso de você lá em Brasília. E o senhor foi escolhido pela competência e pelo fato de não ter família, porque não seria um transtorno tão grande. E eu tinha resolvido uma porção de problemas e tal, então eu tinha competência um bom conceito, né? Aí ele diz assim, olha, você tem 3 opções. Você vai para Brasília, você vai ganhar, acho que era 25%, 30% ou 50% a mais do que você está ganhando. Você vai ganhar alojamento, entendeu? E você vai ganhar uma passagem por mês para vir visitar sua família aqui em São Paulo. Ou, eu pensei, vamos ver, essa quarta opção. Ou você pede as contas. Falei, doutor, não, são 3 então, não vem com conta não. Aí eu tinha feito um pensamento na minha cabeça que eu só iria sair de casa, porque eu sou o mais velho dos irmãos, né? Eu só iria sair de casa quando meus irmãos estivessem casados. E por acaso eles já estavam casados. Né? Aí falei com meus pais, falei, olha, a minha ideia era ficar aqui em São Paulo, claro. Mas surgiu essa oportunidade e eu tenho que buscar a minha vida, né? Minha mãe chorou e tal, aquela coisa, né? Mas só de pensar que eu podia ir todo mês, voltar todo mês... Já foi um alívio, né, para eles. Né? E aí eu vim para Brasília, em 1960. No dia da inauguração o senhor estava aqui? Eu estava aqui. O senhor sabe que meu pai estava aqui também? Sim? O meu pai, eu vou entrevistá-lo, que eu quero deixar registrada a história dele também, mas meu pai, na inauguração de Brasília, ele era de uma bateria de artilharia do Exército sediada no Rio de Janeiro. E ele veio na época para fazer iluminação com aqueles holofotes enormes ali no Palácio da Alvorada. Eu vi isso. Ele estava aqui. Eu vi então, isso. Eu vi. Só que eu estava trabalhando feito um louco, colocando os VHF, sabe? Tá. Eu não consegui ver absolutamente nada da inauguração. Nada. Eu só vi o movimento... Eu tinha que resolver o problema da comunicação entre as estações da Real Aerodias em Brasília. É para isso que eu fui lá. Né? E resolvia contente, foi muito bom. Isso aí foi... Eu fiquei satisfeito, porque eu pensei, como é que eu vou colocar aí esses 4 aparelhos? Será que vai dar tempo? Porque eu tinha que instalar antena, tinha que... Mas Deus ajudou e foi tudo bem. Aí o senhor já estava com o pé fincado aqui em Brasília. A partir daí, toda vez que... Eu não vim em seguida. Eu ainda vim 2 ou 3 vezes aqui, até que um dia o engenheiro falou, não, você vai ter que ficar lá, tá bom? Ok. E aí vim para cá. Eu fazia serviços para o comandante Lineu Gomes. Ele tinha família, né? Então ia lá consertar televisão, consertar o toca-fita, o toca-discos e tal. E o comandante Lineu Gomes era o dono da Real Aerodias. Ele foi o fundador, né? Ele era um comandante, ele voou para a TACA, que depois a TACA, que foi ali, acho que El Salvador, onde ela foi fundada, ela depois criou várias subsidiárias em diversos países da região da América Latina. Uma delas foi a Aerovias. Então ele voou pela TACA, depois ele veio para cá, fundou a Real, depois a Real compra a Aerovias, então ele acabou voltando indiretamente para a TACA. É o Lineu Gomes. Ele dá nome a uma praça ali perto do aeroporto de Congonhas. E a partir disso eu vim para cá. E aí
ficava em Brasília, aí comprei um botequinho tinha um espanhol de Barcelona também, que tinha uma barraquinha encostado num hotel lá no Núcleo Bandeirantes. O Núcleo Bandeirantes era a cidade, né? Tudo que você precisava tinha no Núcleo Bandeirantes. E era tudo feito em barraca de madeira. E tinha um hotel até bom, que era de uns italianos, e encostado no hotel, esse espanhol conseguiu, acho que 1,5 m por outro metro e meio, eram caixotes, né? E ele vendia lá canetas. Lembra aquele rádio Spica? Não. Não, o rádio Spica era o primeiro rádio portátil que apareceu no Aquele que o Brasil. pessoal levava para estádio de futebol, né? Exatamente. Aqui em Brasília, o pessoal que vinha do Norte e Nordeste, assim que arrumavam dinheiro, eles compravam ou aquele ou um grande que carregava no ombro. Ai, meu Deus do céu. E o senhor comprou esse ponto? Esse espanhol chegou a mim e falou, Antônio, pô, surgiu, ele era fotógrafo profissional. Aí ele disse assim para mim, surgiu uma oportunidade para mim em São Paulo e eu vou embora para lá, mas eu não queria desfazer de qualquer maneira. Você me compra isso daí? Rapaz, mas eu não entendo nada de comércio, nunca tinha feito. O senhor trabalhava na Aerovias como um técnico? Mas vender e comprar nunca. Mas eu fiquei com tanta pena do cara, que ele falou assim, olha, você não precisa me pagar nada agora. Você me paga no fim do mês. E ele tinha um estoque, talvez de uns 60 mil cruzeiros. Na época, né? Na época, né? E ele estava me vendendo por 30 mil. Aí, falei, gente, mas eu ganhava 30 mil por mês. Então, eu fiquei pensando, pô, foi a primeira compra a prazos que eu fiz. E eu lembrava dos meus pais, falei, pô, eu tenho que saldar essa conta, porque eu dei a ele o endereço do meu pai em São Paulo e tudo. E a primeira vez que eu perdi uma noite de sono foi aquele dia. Pensando na coisa, se eu não pudesse pagar aquela droga daquela duplicata e aquele sacana ir lá na casa dos meus pais e queixar de mim. Olha só. Aquilo ficou... Eu não conseguia dormir. Foi a primeira vez na minha vida que eu passei uma noite inteira sem dormir, pensando. Depois cheguei à conclusão de, pô, eu consigo pagar porque eu ganho isso. Se eu não vender nada, que eu duvido, porque aquilo estava sempre cheio, né? Eu posso usar meu salário. E no hotel, a comida eu pago no outro mês. Aí é que eu consegui dormir, sabe? O senhor pensou e disse, não, tem solução, eu vou resolver. Tem solução, tem solução. Essa minha primeira dívida, rapaz, foi... E como é que o senhor conseguiu conciliar os trabalhos da Real com esse comércio? Bem, na Real, eu era o responsável pelo funcionamento de todos os aparelhos. E os aparelhos, graças a Deus, como tinham uma boa manutenção, não pifavam, quase não pifavam. Então eu tinha muito tempo. E esse boteco estava a 100 metros da estação de rádio, né? Então eu fiz uma amizade muito grande com todo mundo. Qualquer coisa que acontecia, me chamava, eu chegava, fechava. Fechava e ia atender. Ia pra lá, né? Essa história da passagem da Real para Varig começou em que o pessoal da Varig começou a meter o bedelho na estação de rádio. Como é que uma pessoa que não entende disso aí vai dizer como vai funcionar? Não tem como dizer.
E eu fiquei muito chateado quando o cara veio me dar ordem de mas rapaz, você está errado, cara. Não é assim que funciona, não. Não sei o que, não sei quanto. Bom, o fato é que eu fiquei muito chateado e pedi as contas. Né? Logo após a transição. Tá. Exatamente, pedi as contas. 61, por ali. Sim. 62, é nessa mesmo. 62, creio que foi. E aí eu conheci um espanhol que ele mexia com máquinas de escrever, máquina de somar e tal, e ar-condicionado. Sabe? Aí ele falou, Antônio, vamos abrir uma lojinha lá no plano piloto? E ele tinha uma lábia, sabe? Me enrolou direitinho. Mas me enrolou e ao mesmo tempo me fez um favor. Aí abrimos a oficina lá na 113. Se chamava... Sul ou norte? Sul. Chamava Radiomecânica Edison. Edison é homenagem a Thomas Alva Edison, que eu era apaixonado pela história daquele homem, né? E aí, depois a gente se desentendeu, aí eu me casei. A gente já vai chegar lá. Ô, senhor Joaquim, então assim, nessa época que o senhor conheceu o amor da sua vida, conta pra gente como é que foi. Sim, no casamento do meu irmão, um dos meus irmãos, eu conheci... O senhor já tinha a loja na 113 Sul. Na 113 Sul. Tá. E nessa época, aí o senhor conheceu... 7 anos a loja. Tá. Nessa época que o senhor conheceu, a conheceu. Já conheci. Eu fui no casamento... Qual o nome dela? Eu havia ido... Rosa Maria Fenol. Rosa Maria Fenol. O senhor a conheceu nessa época? Eu conheci nessa época. Deixa eu ajeitar para o senhor. E a conheci... Ela entrou na nossa família porque ela é uma pessoa muito simpática, muito agradável, né? E era um pirralhinho de 15 anos, mas 15 anos de antigamente, porque hoje uma moça de 15 anos já é uma mulher. Mas naquela época, 15 anos era uma menina. Mais para criança do que até para adolescente, né? E a minha mãe estava fazendo compra numa venda lá da Rua dos Junquilhos, que é onde a gente morava. E ela veio, também havia chegado da Espanha por aqueles dias, e foi morar com a família que morava naquela rua. A mãe dela precisou comprar um fósforo, e ela chegou na quitanda e perguntou se tinha cerilhas. Cerilhas em espanhol é fósforo. Mas também fósforo em espanhol. Se você chamar de fósforo, tem, né? Mas o mais comum é cerilha. E ela tentava se explicar, e a minha mãe estava lá. Aí minha mãe falou para o dono da venda, essa senhora está querendo fósforo, rapaz. Aí a mãe dela falou, você me compreende? Falou, sabe, eu sou espanhola também, rapaz. Aí se conheceram. Minha mãe foi visitá-lo na casa onde ela estava morando. Aí conheceu essa jovem. A minha mãe era apaixonada por menina, porque ela nunca teve filha. Então, e aí fez uma amizade com a minha mãe, rapaz. E a minha mãe cismou que eu ia ter que casar com ela. E casei. Mas não é por isso, não. É porque nesse casamento do meu irmão, caramba, eu falei antes que eu ia sair só quando os dois casassem. Foi. Como foi isso? Você lembra? É porque a gente adiantou um pouquinho a história, agora a gente talvez esteja voltando um pouco. Porque eu a conheci no casamento do Rolando. Do Rolando. Aí eu vi uma jovem lá, no meio de outras jovens, né? E eu falei pro meu irmão, quem é aquela menina lá? Aí ele falou assim, aquela lá é a Rosa do Juan e da... Aquele pirralho de... era bonita, rapaz. Era linda. É ainda. Mas naquela época era bonita da juventude, né?
E aí, a partir disso, começamos a conversar e tal. A gente usava o telefone celular, né? Por carta. Era carta e telegrama quando era uma coisa curta, né? Aí, Parabéns, aniversário. aí toda semana eu escrevia uma carta para ela e ela outra para mim. E aí, pá, fui indo, até que em 65 a gente se casou. Na 114 tinha o que se considerava o melhor cabeleireiro de Tá, Brasília. e era de frente, eu começo. Em Tá, frente à minha loja. tá. E esse cabeleireiro era espanhol. Era o Ramon. E éramos amigos pra caramba. Quando as primeiras esqueci também, as filhas do Juscelino Kubitschek, depois, enfim, todos os presidentes, as esposas dos presidentes, antes de ir embora, elas se comunicam entre elas. Cadê teu cabeleireiro? Onde é a tua manicure? Onde é que você compra isso? Isso é uma coisa que eles fazem antes de sair, né? E aqui em Brasília é 220 a Sim, voltagem. voltagem. Né? E eles vinham de lugares Já queimei onde era... televisão, viu, Santana? Oh, Minha. eu, Nesse negócio de mudar muito. Graças a isso é que eu ganhei minha vida mesmo. O pessoal chegava e pá, Chegava de São Paulo, tudo 110, ou do Rio. E explodia tudo, sabe? Aí chegava no cabeleireiro e perguntava, você acha, sabe alguém que conserta? Não, aí em frente. Do outro lado. O meu compadre, o meu conterrâneo. Aí ninguém duvidava, né? E com isso eu tive esse tipo de clientela, entendeu? E ali que o senhor começou a aí crescer. eu comecei, pá. Vieram filhos. Aí, quando a minha filha nasceu, a Miriam, ela nasceu com, como chama aquela coisa mais que fica? Histerícia. E a gente era casado de novo, não entendia nada de nada, entendeu? E ela não pôde sair com a filha no dia que ela saiu que teve alta. Na maternidade. Né? Ela teve que ficar lá. A cabeça da gente pensou, pô, eles vão trocar a minha filha, ou senão ela vai morrer, tá, né? Senão... A gente não quer sair do lado de perto da cria, né? Exatamente. Aí eu fiz uma promessa, né? Que eu levaria minha filha na Virgem de Montserrat, lá em Barcelona, que eu sou devoto da Virgem de Montserrat. E a minha mãe, quando morava em Barcelona, ela queria conhecer Montserrat. Mas meu pai, nessa parte de religião, ele era uma pessoa mais honesta do mundo. Talvez por tudo que ele tenha passado na vida, né? Exatamente, por causa dos problemas dele. E aí eu fiz a promessa que eu levaria a minha filha fazer a primeira comunhão lá em Montserrat. Né? Com isso se passaram 3 anos. Né? Toda vez que a minha filha se resfriava qualquer coisa, eu posso, puxa vida, tem que cumprir a promessa. Eu não paguei a promessa e eu vou ser castigado. Que promessa não pode falhar. Aí, no 3º ano, quando o Brasil foi campeão mundial, aí eu fui esperar esse pessoal lá na rodoviária, eles passaram lá com o caminhão do Corpo de Bombeiros, né? Pô, foi uma festa e tanto. Oh, que dia legal. Quando vieram aqui para ser apresentados ao presidente da República. Fizeram um desfile aqui. Fizeram um desfile. Aí, em 70, eu já não aguentava mais, eu vendi a minha loja, a minha oficina, para um compadre meu,
se fez compadre porque eu aceitei ele como técnico e a gente fez muita amizade e eu me tornei compadre dele, porque batizei a filha dele. E aí eu vendi para ele. Deixa eu ajeitar aqui só para o senhor, ó. Ela tá meio... Ele chamou o irmão, entre os dois compraram a minha loja. E com esse dinheiro, eu falei, bom, vou pagar a promessa. Aí eu vim aqui, fui a Barcelona, levei a minha filha lá em Montserrat, paguei a minha promessa e, ao mesmo tempo, fiquei lá 6 meses. Eu fui procurar... Eu pensei assim, ele estava indo embora, depois de 30 e tantos dias, estava indo embora, e eu estava pensando, caramba, pô, faz 17 anos que eu saí daqui, e agora acabou o dinheiro, vendi, e tem que me mandar. Aí, na brincadeira, fui procurar um emprego e achei. Exatamente do que eu fazia aqui. Né? Rádio de automóvel. Naquela época, era moda você ter um rádio toca-fitas. Sim, de bandeja, né? Tinha aquelas bandeiras. Que carregava... Saía no bar, botava a bandeja em cima, assim, para fazer bonito. Roadstar. Ladrão roubava. Eu cheguei a pegar essa época. Pois é. Então, aí... Começou a trabalhar na Espanha. Trabalhei na Espanha. Só que, 6 meses depois, aconteceu uns probleminhas e tal, e o Roberto Carlos ganhou um concurso lá na Itália, como chama aquela cidade, pô? Festival de canção, né? Ele começou ganhando um concurso lá, cantando em italiano. Né? Aí que acontecia? Todo dia as músicas de Roberto Carlos na rádio, né? E eu chegava do serviço, a Rosa chorando. Mas que foi, minha querida? O que aconteceu? Que o Roberto Carlos... E nós havíamos deixado a família toda, tanto a dela como a minha. Aqui no Brasil. Estavam aqui, né? A coisa mudou. Quando da vinda da Espanha para cá, uma parte ficou aqui, né? Mas aí não, já estava todo mundo aqui. Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Nós vamos embora. Fizemos as malas e voltamos para Brasília. E aqui em Brasília fui trabalhar onde eu havia sido dono. Assim que eu cheguei lá em Brasília, eles automaticamente falaram, não, você fica para trabalhar conosco, poxa, que você faz falta aqui. As pessoas vêm aqui perguntar pelo espanhol. Tá? Bom, aí comecei a trabalhar lá. Aí depois eu comprei uma oficina, depois comprei lá na Asa Norte. E agora, o mais interessante disso foi, eu tentei sair daqui de Brasília 3 vezes. E aí é a derradeira. Nunca mais eu vou fazer nada disso. As 3 vezes deu errado. O que significa isso? Aqui era o lugar do senhor, o destino estava aqui. Exatamente. Entendeu? E aí a minha vida começou a dar tudo certo, sabe? Tudo legal. Seu Antônio, o senhor tem uma história de vida assim, fantástica. A gente já havia conversado em algumas oportunidades, mas eu estou, não digo surpreso, mas a minha admiração pelo senhor, ela aumentou muito mais com esse bate-papo pelo dia luta, que a gente teve no dia de hoje. Luta. Eu vejo no senhor assim, uma pessoa muito determinada, de um humor invejável, bom humor invejável. Né, que construiu uma família linda. A gente vê o carinho que todos têm com o senhor. E eu só tenho a agradecer. O senhor está fazendo a inauguração desse canal, que muito mais do que fazê-lo um sucesso em mídias sociais, eu quero muito registrar vidas, desbravar vidas. Certo. Então, muito obrigado, senhor Antônio. Eu acho que a gente está começando o canal com chave de ouro. Né? No ar com Corriere, a gente escutou aqui uma história de vida que vai ficar
eternizada para que todos possam admirá-la e aprender com ela. E eu peço ao senhor, senhor Antônio, para encerrar, se o senhor pudesse dar um conselho para gerações que estão começando agora, são os nossos filhos, nossos netos, o que o senhor diria a eles? Olha, o que eu digo a eles é que eu posso dizer para todo mundo, sabe? Estude, adquira conhecimentos, porque uma pessoa sem conhecimentos já era difícil antigamente. Agora é impossível. Mas antes de tudo, se eu fosse alguém na política, não ia ter um rapaz, uma menina que saísse do ginásio, que agora não sei como é que se chama. Ensino médio. Ensino médio, que não saísse com uma profissão já. As escolas teriam que ensinar a esses meninos algum tipo de profissão. Profissão que você, em qualquer parte do mundo, você possa fazer. Tipo, eletrônica, cabeleireiro, até garçom. Para você ser garçom, não é simplesmente você sair com a bandeja, não. Você tem que ter conhecimento. Sim. Então, ter escolas que a pessoa saísse do colégio já com Um direcionamento. Um direcionamento, até porque isso talvez faria com que alguns meninos que depois que saem do colégio não querem saber mais de estudar, de repente se apaixonam pela profissão e partem para isso. Mas, sobretudo, estudos, conhecimento, cultura, é o mais importante. Sem isso, amigo, você não é nada. Senhor Antônio, que prazer. O prazer é meu. Eu saio daqui hoje com, assim, melhor do que eu entrei, Sim. né? E admirando ainda mais. Bom, pelo menos Tá com... Hã? Gente, muito obrigado. A gente se vê em breve. Um abraço a todos. Tchau.